Centro Universitário UNA de Uberlândia. Curso de Direito, avaliação A3 2021-1, com o título Uso Capião Especial Urbana Coletiva, uma área urbana de uma construtora localizada em Uberlândia. Este trabalho é apresentado ao curso de Direito do Centro Universitário UNA de Uberlândia como requisito parcial para aprovação na UC de Bens, Posse e Propriedade, dos professores Vilma Bartasson e Márcio Marçal. Componentes do grupo: Ana Paula Germana Marcelino, Kátia Lopes Silva, Cindy Ellen Rosa da Silva, Naessa Medeiros Lemos, Alan Ferreira dos Santos, Bárbara Queiroz de Oliveira, Carlos Joabe Corrêa de Andrade da Silva, Bruno Herbert Alecrim dos Santos e Marcos Vinícius Silva Oliveira. Em primeiro lugar, surge a pergunta: como resolver os problemas de habitação na população de baixa renda? Ora, a Constituição Federal Brasileira de 1988, no artigo 5º, no caput, elenca a propriedade como direito individual e no artigo 6º, caput, garante a moradia entre os direitos sociais. Neste mesmo interim, a Declaração Universal dos Direitos do Homem reconhece o direito à moradia adequada como essencial para um padrão de vida digno. Contudo, sabemos, a realidade fática se distancia bastante destas previsões normativas. A grande maioria das comunidades informais no Brasil se mantém na ilegalidade, sem serem considerados bairros formais da cidade e sem receber qualquer tipo de investimento em infraestrutura. As áreas urbanas onde vivem as famílias pobres geralmente são desprovidas de escolas, postos de saúde, policiamento e demais infraestruturas. Em geral, favelas e demais bairros marginalizados surgem de modo gradativo em áreas de terceiros, especialmente do governo. Segundo o IBGE, os 8 municípios detentores de maior número de favelas são São Paulo, com 612, Rio de Janeiro, com 513, Fortaleza, com 157 favelas, Guarulhos, com 136, Curitiba, com 122, Campinas, com 117, Belo Horizonte, com 101 e Osasco, também com 101. Morar bem é um direito de todo cidadão brasileiro, como diz a própria Constituição Federal. Casas com estrutura de água, luz, gás, saneamento básico e urbanização são fundamentais. Rampas de acesso a todos os pavimentos e lazer para toda a família também não devem ser esquecidos. E nem a segurança deixada de lado. Muitos desses apartamentos foram entregues por programas governamentais, como este prédio no centro de São Paulo, reformado pela prefeitura e entregue a pessoas com mais de 60 anos. Foi um presente que caiu do céu, embora a gente tenha lutado para que isso acontecesse. Em 10 anos, mais de 4 milhões de moradias foram entregues pelo poder público para moradores de baixa renda. Para mim, vir morar aqui foi uma oportunidade. Eu só consegui comprá-la depois que eu me aposentei. Sair do aluguel e conquistar a casa própria é o objetivo da maioria das famílias. Isso através de um longo financiamento, consórcio ou outro tipo de aplicação. Mas para mais de 20 milhões de brasileiros, ter o próprio teto é um sonho bem distante.
O déficit habitacional do Brasil passa de 7 milhões e 700 mil unidades, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ao mesmo tempo, cerca de 7 milhões de moradias estão vazias. O que acontece é que a população de baixa renda, de até 3 salários mínimos, não consegue acessar estes imóveis. O estado de São Paulo tem o maior déficit absoluto, de 1 milhão e 600 mil moradias. O Maranhão tem o maior déficit relativo. 23% das famílias enfrentam a falta de moradia. O imóvel é muito caro, o terreno muito caro. Mais de 12 milhões de pessoas vivem em favelas como esta, construída às margens de um córrego poluído. São locais sem qualquer tipo de saneamento básico ou segurança. As ocupações também são um problema grave. O caso mais conhecido é o do prédio Hilton Paz de Almeida, que desabou no Dia do Trabalho, no centro de São Paulo. Casos menores também são comuns e muitas vezes nem chegam a ser divulgados. Para este arquiteto urbanista, o poder público precisa criar mecanismos eficazes e urgentes para acabar com o déficit habitacional e as moradias de alto risco. Em primeiro lugar, a gente trabalhar com a ideia da construção de unidades novas com subsídio para a população de baixa renda. Mas também é importante cuidar da melhoria das habitações existentes. E, finalmente, é muito importante fazer a urbanização e a regularização fundiária em favelas. A função social da propriedade está diretamente relacionada com a concepção da relatividade dos direitos individuais, sem significar que estes estejam desprotegidos ou não, estejam tutelados pelo nosso ordenamento jurídico, apenas significando que existem limitações legítimas impostas no próprio texto constitucional. Diante desse cenário jurídico, nasceu a Lei Federal 10.257 de 2001, mais conhecida como Estatuto da Cidade, considerada importante ferramenta de política urbana e nela inserida a usucapião especial urbana coletiva, a qual é, sem sombra de dúvidas, um grande instrumento de alcance de justiça social. Dentre as diretrizes da política urbana, que tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana, encontra-se a norma do inciso 14 do artigo 2º do Estatuto da Cidade, o qual dispõe que a regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda, mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e as normas ambientais. Assim, a criação pelo Estatuto da Cidade do usucapião especial urbano coletivo, no artigo 10, viabiliza a assinalada diretriz, uma vez que possibilita a regularização fundiária de áreas de favelas ou aglomerados de habitações precárias ocupadas por grupos de famílias de baixa renda, visando a legalização dominial, bem assim a formação de condomínios, de modo a propiciar condições para a urbanização das mencionadas áreas. Os requisitos da usucapião especial urbana coletiva são: a área urbana, sendo certo que a área total, dividida pelo número de possuidores, deve ser inferior a 250 metros quadrados por possuidor. A posse deve ser de 5 anos ininterruptos, sem oposição, com animus domini, não havendo a exigência de que a posse seja de boa-fé. A existência no local de um núcleo urbano informal ou de um núcleo urbano informal consolidado. Aquele que adquire não pode ser proprietário de outro imóvel, rural ou urbano. São parte legítimas para a propositura da ação de usucapião especial urbana o possuidor isoladamente ou em litisconsórcio originário ou superveniente, os possuidores em estado de compós,
Como substituto processual, a associação de moradores da comunidade regularmente constituída com personalidade jurídica, desde que explicitamente autorizada pelos representados. É bom ressaltar que no campo processual a uso capião especial coletiva de imóvel urbano será declarada pelo juiz mediante sentença, a qual servirá de título para registro no cartório de registro de imóveis, e nessa sentença o juiz atribuirá igual fração ideal de terreno a cada possuidor, independente da dimensão do terreno que cada um ocupe, salvo hipótese de acordo escrito entre os condôminos, estabelecendo frações ideais diferenciadas. Vamos ver agora, um caso concreto, o exemplo de uma ação de uso capião especial coletiva de imóvel urbano da Vila Nova Esperança, que é um núcleo urbano informal consolidado, localizado no bairro Buritis, na zona sul de Uberlândia. A ocupação da Vila Nova Esperança iniciou em janeiro de 2010, quando um grupo de cerca de 200 pessoas, dentre as quais muitas famílias com crianças, invadiram uma área urbana localizada na cidade, pertencente à construtora Mendes e Oliveira Limitada. Agora veremos sobre uma invasão ocorrida na cidade de Uberlândia. No dia 20/1/2010, um grupo de cerca de 200 pessoas, dentre as quais com muitas famílias com crianças, invadiram uma área urbana pertencente a uma construtora. A área invadida não tinha ainda nenhuma construção. Os ocupantes construíram diversas residências muito simples, de madeira, placas e outros materiais. Com pequenos cômodos de alvenaria também foram construídos ao passar do tempo. A área total, dividida pelo número de possuidores, é inferior a 250 metros quadrados por possuidor. Segundo a liderança das ocupações, tem erguido o direito à moradia como fundamento à sua iniciativa, a função social da propriedade e dentre outros fundamentos. Pretendem a regularização do espaço, além de obras de infraestrutura. Até o presente momento, a construtora não tomou medidas judiciais. Essa que estava envolvida em um processo de recuperação de empresa e falência. Boa noite a todos. Meu nome é Carla Madeira Gomes. Eu sou advogada da Associação Comunitária dos Moradores da Nova Esperança. Bom, estou aqui para falar da ação que a gente está entrando de uso capião especial coletiva de imóvel urbano em desfavor da construtora Mendes e Oliveira Limitada. Seria interessante a gente explicar um pouco o que é o caso da Vila Nova Esperança, né? Na verdade, é um núcleo urbano informal, já está consolidado, ou seja, não há que se falar mais em reversão desse grupo, né? Porque o tempo de ocupação já é bastante longo, visto que a ocupação começou no referido terreno em 2010. Foi uma ocupação espontânea, com ânimos domini, ou seja, começaram a morar nesse terreno, com o intuito de realmente que aquilo fosse a sua residência, né? É claro, não tinham condições de morar em outro lugar, são pessoas carentes, e, consequentemente, se instalaram nesse terreno da referida construtora Mendes de Oliveira Limitada. O tempo passou, eles melhoraram as edificações, constituíram comércios,
Ou seja, virou praticamente um bairro, né? É uma vila, a gente chama de vila, mas está dentro do bairro Buritis, mas já bastante consolidado, né? Era, na época, um grupo de aproximadamente 200 pessoas, tinha muita família, muitas crianças. É lógico que nesses 10 anos, essas crianças cresceram, essas famílias tiveram outros filhos e vivem a sua vida lá, né? Estabeleceram pequenos comércios, inclusive a prefeitura já está dando um certo apoio de infraestrutura com relação a esgoto, principalmente, e algumas ruas já apresentam uma perspectiva de pavimentação. E antes, no local, não existia nenhuma construção, nenhuma edificação. Esse foi realmente o início da ocupação do terreno, foi realmente com edificações, com moradias, foram justamente por esse grupo de moradores, né? Atualmente, é claro, aquilo foi naquela época, em 2010, era mais ou menos umas 200 famílias. Hoje a gente já tem umas 220 famílias lá, um total de aproximadamente 1.000 pessoas que habitam na Vila Nova Esperança. Inclusive, todas as pessoas estão cadastradas e no documento da ação, junto à petição, a gente apresenta documentos de todos os que estão habitando na Vila Nova Esperança. Esse tipo de habitação é interessante porque mostra claramente, né, essas comunidades que nós temos, irregulares de baixa renda, na forma de favelas, na forma de pequenas aglomerações consolidadas ou não, mostra o problema habitacional do país, né? De fato, nós temos problemas habitacionais e esse caso aqui, Uberlândia, é um deles. Eu, como advogada pro bono, me sinto sempre sensibilizada com esse tipo de causa, tenho sempre ajudado, e a Associação de Moradores da Vila Nova Esperança me procurou, sabendo que eu sempre dei apoio para a população carente, população de baixa renda, que não tem condições de habitar em outro lugar, né? Desculpa. Os requisitos legais para que a gente entre com essa ação, dentro do Estatuto da Cidade, com a sua nova redação de 2017, está plenamente estabelecido. Por quê? A gente tem ali, na Vila Nova Esperança, uma associação comunitária dos moradores da Nova Esperança, que essa associação, na verdade, ela foi constituída em 2016, em Assembleia Geral dos Moradores, lá no bairro Buritis, e, consequentemente, né, a entidade recebeu autorização expressa para substituir, então, processualmente, os associados na ação de uso campeão especial de imóvel urbano. Então, todos os moradores deram a autorização para que essa associação os representasse nesta propositura dessa ação de uso campeão especial urbano coletiva que nós estamos dando início, né? E foi, inclusive, ocorreu uma Assembleia Geral, e, consequentemente, conforme, né, o artigo 12, inciso 3º do Estatuto da Cidade exige, e a nossa Assembleia Geral foi autorizada. Ou seja, nós temos legitimidade ativa da associação comunitária para que ela possa, né, ser autora desta ação contra a construtora, Mendes. Se a gente for falar um pouco do direito, né, do ponto de vista, ou seja, entre aspas, né, o porquê que os moradores e consequentemente, a associação tem total embasamento legal para entrar com essa ação, a gente deve lembrar que o direito à moradia, que é garantido por nossa Constituição, está plenamente claro nessa ação dos moradores da Vila Nova Esperança. No artigo 10 do Estatuto da Cidade, na sua redação de 2017, deixava bem claro quais eram os requisitos para a gente poder entrar com uma ação de uso campeão especial coletivo urbano, né? Que é justamente o tipo de uso campeão que nós temos aqui.
Os requisitos, a área urbana, se eu pegar a total da área urbana e dividir pelo número de possuidores, moradores lá, tem que ser inferior a 250 metros quadrados, que é o caso, e está comprovado nos documentos que foram anexados à petição. Todos os moradores sem oposição estão ali para ânimos domini, querem realmente morar ali. E não há de se falar que se é de má fé ou boa fé, no início, em 2010, quando isso ocorreu, o Estatuto da Cidade não tem essa exigência de que a posse tenha sido de boa fé. A existência do núcleo formal ou informal, no caso aí, já é um núcleo informal consolidado, inclusive com a associação de moradores. Ninguém ali é proprietário de outro imóvel, são todas pessoas de baixa renda. Então, nós temos nessa ação todos os requisitos do artigo 10 preenchidos e comprovados na documentação que nós anexamos na petição inicial. Outra coisa que é importante é que, com relação ao terreno, né, o imóvel, que está registrado em cartório em nome da construtora Mendes de Oliveira Limitada, inclusive com a matrícula, nós tiramos todas as cópias dessa documentação e anexamos a petição, certo? O imóvel ele possui aproximadamente uma área de 44 mil metros quadrados, está dividido ali pelos 220 moradores, possuidores, o que dá 200 metros quadrados por possuidor, então está de acordo com o artigo 10, no caput lá do Estatuto da Cidade, né? Ou seja, e no memorial descritivo, então, que nós anexamos à petição inicial, vocês podem ver que isso está concretizado, né, completamente. Outra coisa que é importante é com relação ao núcleo formal, urbano e informal. Mais uma vez eu falo para vocês, no caso aí é um núcleo informal mais consolidado, inclusive com a associação de moradores, né? Com relação ao artigo 5º do Plano Diretor de Uberlândia, e mais a Constituição, a nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 23, me desculpa, no Plano Diretor, o artigo 58, né, da Lei Complementar número 432, 19 de outubro de 2006, que é o Plano Diretor do município de Uberlândia, lá nesse artigo fala claro, né, que no artigo 58, no artigo 5º e no 58, na verdade, o do Plano Diretor. Com relação à efetivação dos direitos humanos, a moradia adequada e a cidade sustentável, os moradores da Vila Nova Esperança, a gente deve observar que o reconhecimento da propriedade, dar o reconhecimento da propriedade aos moradores da Vila Nova Esperança, ela tem uma fundamentação clara na função social da propriedade urbana, né? Tanto determinado pelo artigo 5º, inciso 23 da Constituição Federal, bem como o artigo 58 da Lei Complementar número 432, 19 de outubro de 2006, que é o Plano Diretor do município de Uberlândia, que é o que está válido em 2014, 2015, se reuniram a prefeitura se reuniu para dar uma alterada nesse plano diretor, mas ele ainda não foi aprovado. E lá no artigo 58, ele remete ao artigo 10 do Estatuto da Cidade claramente, tá? Inclusive, no artigo 58, tem um ponto que é importante com relação que somente será concedido o uso campeão especial de imóvel urbano para possuidores que não sejam proprietários de outro imóvel. Eu acho que isso é muito importante, que se deixe claro isso. Isso está no plano diretor, né, da cidade de Uberlândia. E ali, nos moradores da Vila Nova Esperança, não tem nenhum morador que possui outro imóvel, tá? Outro ponto que eu gostaria de esclarecer, que é importante, é que a regulamentação do uso campeão de imóvel urbano, nessa modalidade especial coletiva, ela está claramente regulamentada no Estatuto da Cidade como
eu já me referi aqui. E se vocês fizerem uma leitura, então, do Estatuto da Cidade lá, você vai observar que dos artigos 10 aos artigos 13, você tem claros artigos com o objetivo principal de garantir a regularização dessas aglomerações urbanas e informais que estejam na forma de favelas ou que seja simplesmente um assentamento informal, né? Existe a lei, ela tenta, né, fazer uma tutela, proteger essas pessoas que não têm a moradia e que estão em terrenos na forma de ocupação. Na presente ação, é importante, então, que o principal pedido, nós estamos entrando com essa ação, o principal pedido é a procedência integral para o reconhecimento da aquisição originária da propriedade em nome dos associados, que estão aí substituídos pela autora, que é a Associação de Moradores, e que a sentença do juiz possa, dessa forma, determinar a abertura de nova matrícula registral e a atribuição de igual fração ideal para cada um dos titulares aí desse núcleo informal. E com essa sentença, esses moradores possam, né, perante o cartório de registro de imóveis competente, com a instituição, inclusive, do condomínio, porque o Estatuto da Cidade vai exigir, uma vez reconhecido o direito do uso campeão, nesse caso, que se monte, né, que se forme um condomínio especial, conforme o artigo 10, nos parágrafos 2º, 3º e 4º do Estatuto da Cidade, tá? Bom, esse é o que eu tinha para falar com relação a essa ação que nós estamos entrando. Eu vejo que, claramente, o direito destes moradores que estão ali informalmente habitando já há 10 anos esse terreno, e haja vista que a construtora não se manifestou no sentido de reivindicar esse terreno antes dos 5 anos, né? Que é o prazo mínimo para esse tipo de ação. Então, dou boa noite a todos e muito obrigada. Apresento o polo passivo da ação de usucapião especial coletiva de imóvel urbano, que foi proposta pela Associação Comunitária dos Moradores da Nova Esperança, ao argumento de que, desde a data do dia 20 de janeiro de 2010, eles exercem a posse mansa, pacífica, contínua, com ânimo de dono, na propriedade da empresa requerida. Bom, eu venho aqui hoje esclarecer para vocês que não há o preenchimento desses requisitos, uma vez que a posse mansa ela é exercida quando não há a oposição do proprietário daquele imóvel, que é uma coisa que não existe. O local realmente encontrava-se desocupado, mediante ao fato de que, por volta do ano de 2009, a empresa começou a apresentar falhas financeiras, e essas falhas impediram de que os planos de construção naquela área, os planos que eles tinham para aquela área, eles se concretizassem. Por conta disso que aquela área ficou desocupada por tanto tempo. Só que a gente tem que ter em mente que uma coisa é a desocupação, outra coisa é o abandono. A área nunca ficou abandonada. Tanto é que os representantes da empresa, eles sempre se preocuparam em zelar daquele local. Tinha uma pessoa que, salvo engano, é o senhor Serafim, que ele era o responsável por cuidar daquele local, por estar carpindo, retirando lixo, para o local não ficar abandonado, que impedisse que o local ficasse abandonado, que as pessoas começassem a jogar lixo no local, essas coisas. Esse senhor, ele cuidava do local pelo lapso temporal de 4 em 4 meses. Ele ia até lá e zelava que se tomasse as medidas cabíveis. Tendo em vista isso, esse representante se deslocou até o local, constatou que realmente a situação tinha ocorrido, tentou entrar em contato com algumas das pessoas presentes no local. Elas se demonstraram ríspidas, né, quando ele disse que era o representante,
da empresa que é proprietária do local, eles não quiseram conversar com esse representante, porque na cabeça deles, aquele local, por estar desocupado, perdão, gente, problemas técnicos, enfim, na cabeça deles, por o local ele encontrar-se desocupado, ele estava abandonado. É como se ninguém utilizasse aquele local, e como eles estavam precisando, eles constituíram moradia ali. Então, não adiantou pedir para que essas pessoas evadissem do local, constituíssem moradia em outro local. Não adiantou. Dito isso, esse representante entrou em contato com os demais sócios da empresa, a fim de que tomassem as medidas cabíveis. O que acontece? O local, a empresa, na verdade, deveria ter tomado medidas judiciais. Só que a empresa, ela, devido aos problemas financeiros, ela estava em processo de recuperação. Tendo em vista esse processo de recuperação, posteriormente, ela veio a ter a falência decretada. Então, não tinha o que se fazer perante aquela situação. Então, o que seria delas? Ao longo desses 11 anos, elas têm sido notificadas, tanto verbalmente como extrajudicialmente, sobre ocupação ilegal. Deste modo, não há a menor possibilidade em falar que a posse é mansa. Não tem a menor possibilidade, porque sempre houve a oposição do proprietário daquela área, qual seja a empresa requerida. Inclusive, eu vou fazer citação de um artigo onde deixa extremamente explícito a necessidade da ausência de oposição do proprietário para que seja decretada a ação de usucapião. O artigo 10 da Lei 3.465 do ano de 2017 dispõe, em seu artigo 10, que os núcleos urbanos informais existentes sem oposição há mais de 5 anos e cuja área total dividida pelo número de possuidores seja inferior a 250 metros quadrados por possuidor, são suscetíveis de serem usucapidos coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano rural. De fato, se a gente for analisar o tempo que eles estão lá, alegam estar lá há 11 anos. Beleza. Há o preenchimento do requisito quanto ao lapso temporal de 5 anos. Até extrapola. A área total dividida, eles informam que é inferior a 250 metros quadrados. Ok. Os possuidores, em tese, não são proprietários de outro imóvel urbano e nem rural. Ok? Só que o que acontece? Os núcleos urbanos informais existentes sem a oposição. Beleza. A posse é contínua? Sim, a posse é contínua. A gente vê que não existe a interrupção. É uma posse onde não houve interrupção. Beleza. Existe o ânimos domini? Existe. É lógico que existe, é nítido. A partir do momento que a gente verifica que essas famílias são extremamente pobres, são famílias de baixa renda, que constituíram suas casas naquele local, é porque elas têm, sim, interesse em ter propriedade daquele local. Só que o que falta? Falta a posse mansa. Não existe posse mansa, porque o proprietário do local, desde o início, se opôs àquela ocupação, tendo tomadas medidas cabíveis a fim de evitar que esta se mantesse, que esta se mantivesse até a data atual, onde nós temos a propositura da presente ação. Na nossa mente é que para que haja a concessão
da referida ação de uso capião, é necessário que haja o preenchimento desses 4 requisitos. A partir do momento que inexiste o preenchimento de um deles, a ação ela é ilegítima. Não significa que nós não nos sensibilizamos com a situação vivenciada por essas famílias. Nós fomos até o local e constatamos que realmente são pessoas extremamente pobres que não têm condição de exercer moradia, não têm condição de moradia digna. Só que o que acontece? Não é da responsabilidade da empresa. Imagina se nós fôssemos possibilitar que todas as famílias que não têm as mínimas condições habitacionais invadissem propriedades privadas. Será que isso seria fazer justiça? Porque, no meu ver, não. Simplesmente seria compactuar com a missão do Estado, com as suas obrigações com a sociedade. Boa noite, meu nome é Ana Paula Germana. Atualmente, eu atuo como membro do Ministério Público e estou aqui para falar um pouco sobre a modalidade de uso capião especial coletiva, que é nova, tecnicamente falando, e nesse caso, o próprio Estatuto da Cidade, no seu artigo 12, parágrafo 1º, dispõe que nesse tipo de uso capião é indispensável a presença do Ministério Público. E o porquê disso? Apesar de não ter um regramento específico informando como nós devemos agir, nós temos uma atuação muito ampla nesses casos, qual seja de fiscalizar e principalmente garantir a ordem pública e o interesse social, do uso dessa propriedade urbana em prol do interesse coletivo. E a nossa atuação vai além disso, porque também é garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição, seja ele de moradia, de reduzir as desigualdades sociais, e também nós devemos levar em consideração que não basta simplesmente nós colocar à disposição dessas pessoas, esses imóveis, esses bens imóveis, sem pensar em uma futura urbanização e deixar à disposição também, como por exemplo, acesso à educação, saúde. Então tudo isso tem que ser levado em consideração nesses casos. E tá aí o Ministério Público para poder fiscalizar e analisar todas essas condições. Porque nesses casos, a uso capião especial coletiva, ela costuma ocorrer em regiões mais carentes, como por exemplo em favela. Então, não basta simplesmente que nós coloquemos essas pessoas em qualquer lugar. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para garantir que essas pessoas, cidadãos, tenham acesso a tudo o que é necessário e também fazer jus à função social da propriedade e dar uma utilidade para esses imóveis.